coloque em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 11. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 28, 29 e 30. Em seguida você pode se assentar. Amém? Mateus 11, 28. Está escrito: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O título do meu sermão é Aonde encontrar descanso para as nossas almas? Nós temos muitas necessidades, irmãos. Nós temos necessidades cotidianas, como por exemplo, alimentação. Nós temos necessidades existenciais, nós precisamos de um lar, de uma família. Nós temos necessidade de relacionamento. O ser humano ele tem várias necessidades. Mas a alma humana tem sede de paz. Tem sede de se sentir completa. A alma humana tem sede de se sentir realizada. E é assim desde sempre. E é assim por causa do pecado que separou o homem de Deus. Muitas pessoas sofrem muitas decepções em várias áreas da vida. Decepções familiares, decepções profissionais, decepções sentimentais, decepções religiosas. Muitas pessoas sofrem por causa dessas coisas. E as suas almas se angustiam, e as suas almas se deprimem. Outras pessoas, no entanto, têm tudo que todo mundo gostaria de ter. Tudo que o outrem poderia desejar. Mas falta alguma coisa. Não é possível deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Não é possível encontrar descanso em si mesmo. Porque estão aflitos, porque estão cansados, porque estão sobrecarregados. Jesus veio para o mundo para salvar os homens, para salvar os perdidos que estavam afastados de Deus pelo pecado. Mas com isso também ele veio aliviar as suas cargas, veio curar as suas enfermidades, veio aliviar a culpa imposta pelo pecado, pelo remorso, pelas mágoas, pelos rancores. Jesus veio para o que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Porém, a todos quantos receberam, Jesus estendeu as suas mãos, curou suas feridas, abriu seus olhos, nos dois sentidos, libertou de seus demônios, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nesse texto que nós lemos, é um texto muito conhecido de nós, Jesus mostra a cura para o anseio da alma humana. Nós louvamos agora, nós dissemos, minha alma anseia por ti, como o cervo, como a corça suspira pelas águas. Minha alma tem sede de ti. E a alma humana anseia por Deus. Nós podemos buscar todas as formas de satisfazer esse anseio, mas somente quando nós entendermos isso que Jesus disse, então nós encontraremos a fonte que sacia toda a nossa alma. Primeiramente, nós temos um chamado de Jesus, ele disse, vinde. Nós temos um chamado. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos. O salmista escreve, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam seus corações. Jesus está fazendo um convite para que as pessoas se aproximem dele. Não adianta conhecer Jesus e ouvir falar. Não é suficiente conhecer Jesus de longe. É preciso estar próximo. É preciso ouvir o chamado. É preciso entender. Esse chamado está na pregação. Esse chamado está no testemunho. Esse chamado está na Escritura. Se hoje ouvirem a voz de Deus, não endureçam os seus corações. Deus está constantemente falando conosco. Deus está constantemente nos chamando para que nós nos acheguemos a Ele. Existe um destino para esse chamado. Jesus disse, vinde a mim. O destino é Cristo. Somente Jesus é o caminho que nós devemos ingressar para nos aproximar de Deus. Eu disse isso no sermão de domingo passado. As religiões pensam levar o homem a Deus. Há um caminho que para o homem parece bom, mas o seu fim são os caminhos da morte. E um desses caminhos é a religião.
E aí os relativistas, e aí os ecumênicos vão dizer assim, não, todas as religiões são boas. Não, não são boas. Todas as religiões são más. Jesus é a única religião verdadeira. E se eu estou numa igreja que é corpo de Cristo, onde Cristo é professado como única, suficiente, verdadeira religião capaz de me religar a Deus, então sim, eu faço parte de uma igreja verdadeira porque professam o evangelho verdadeiro. Mas não, igreja nenhuma, doutrina nenhuma, liturgia nenhuma, nada que vem do homem, do esforço humano, das obras, pode me aproximar de Deus. Não adianta o homem seguir o seu próprio caminho, porque o caminho do homem termina em morte. Jesus disse, vinde a mim, a mim, a mim. Qual é o alcance, irmãos, desse chamado? Todos é o alcance. Vinde a mim todos. Jesus tem um chamado que é universal, sem distinções. Jesus veio para todos, ricos e pobres, judeus e gentios, servos e livres, empregados e empregadores, cultos e ignorantes. Todos precisam de Jesus, porque todos igualmente carecem de Deus. É a ilusão do homem achar que ele é justo demais, que não precise de Deus, ou que ele é pecador demais, que Deus não lhe possa perdoar. Jesus está chamando a todos. Não serão todos que virão. Os eleitos virão. Aqueles em que o Espírito Santo plantar a fé virão. Mas Jesus está chamando todos. Sem distinção. Sem acepção de pessoas. Tiago nos escreve na sua epístola, operem a sua fé sem fazer acepção de pessoas. Porque se entrar no meio de vocês alguém com vestido sórdido, surrado, rasgado, e vocês disserem, assenta-te aí, debaixo da arquibancada, debaixo do estrado. Mas entrar alguém com vestido dispendioso, com anéis nos dedos, e vocês disserem, vem, assenta-te aqui à frente. Então vocês fizeram acepção de pessoas. Jesus não fez acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Todos que crerem, todos que com o seu coração crerem, com seus lábios professarem, estão dentro do alcance do Evangelho. Qual é o perfil desses todos? Vinde a mim todos os cansados e os oprimidos. Outra tradução vai dizer os cansados e os sobrecarregados. Então, irmãos, a humanidade está cansada. A humanidade pena por causa dos fardos do pecado. E todos nós pecamos. E o pecado impõe uma carga sobre nós. Uma carga de culpa. Uma carga de autocomiseração. Uma carga de acusação. Nós estávamos oprimidos de ordenanças religiosas, sobrecarregados de cerimônias. Quando Jesus diz isso aos judeus, ele dizia por quê? Porque a lei de Moisés já era meticulosa, já era cheia de pequenas ordenanças, pequenas observâncias. Mas os fariseus conseguiam superar isso. Eles conseguiam impor tradições que eram mais pesadas do que a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Mas isso não significa que nós estamos em Cristo para viver sem regras. Pelo contrário, Cristo nos dá mandamentos. A Bíblia tem uma série de ordenanças para a igreja. Porém, isso é o suficiente. Aquilo que Deus ordena na Escritura é suficiente. Nós não devemos tolerar nenhuma religião, nenhuma forma de doutrina, nenhuma forma de costume que vá além da Escritura, carregando as nossas vidas de ordenança, de vestimentas, de comportamentos. Como Paulo diz assim, se vocês professam que já não estão mais debaixo das ordenanças da lei, porque ainda se carregam delas. Ordenanças tais como não toques, não proves, não manuseis, coisas que perecem pelo uso. Não, nós não somos liberais. Não, nós não achamos que tudo pode. Mas nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé suficiente. Aquilo que a Bíblia diz, faça, nós fazemos. Aquilo que a Bíblia diz não faça, nós não faremos. Aquilo que a Bíblia, até onde a Bíblia diz vá, nós iremos. Mas aonde a Bíblia diz não vá, nós não iremos. Mas nós não seremos antibíblicos, não permitiremos nada que a Bíblia proíbe. Mas também não seremos extra-bíblicos. Não proibiremos nada que a Bíblia permite. Aqueles homens estavam cansados pelo próprio pecado e ainda oprimidos, sobrecarregados pelas ordenanças religiosas. E Jesus disse assim, os fariseus são tão hipócritas que ele impõe fardos pesados demais aos outros, mas eles próprios nem com o dedo querem mover.
Assim, existe uma série de sistemas religiosos hoje que também pensam que Deus não foi suficiente quando ele especificou as coisas na Bíblia que podem e que não podem. Então eles falam, não, mas você tem que fazer tal coisa, ou você não pode fazer aquela outra coisa. Você precisa melhorar o que Deus disse, mais ou menos como Eva fez no Éden. Deus disse, vocês vão comer livremente de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam dela, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Então quando a serpente diz para Eva, olha Eva, não disse Deus, vocês comerão livremente de todas as árvores do jardim? Ela disse, sim, ele disse, comerão livremente de todas, mas da árvore que está no meio do jardim, dela vocês não comam, nem toquem. Não, Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. É isso que a religiosidade faz. A salvação, a graça de Deus é uma fonte que salta para a vida eterna. E a religião vai lá e põe uma torneirinha na fonte que salta para a vida eterna. E regula a graça de Deus para você. Não. Jesus não veio trazer mais carga, não veio trazer mais opressão. Todos os males do mundo existem em decorrência do pecado. E nenhuma religião humana pode trazer solução para o problema do pecado humano. Não existe uma cerimônia, não existe um culto, não existe um ritual que possa desfazer isso. Existe uma obra, existe um mérito. Essas obras são de Cristo. Esses méritos são de Cristo, alcançados no Calvário. É por eles que o homem encontra paz com Deus. E o desejo da nossa alma, onde fica? E o anseio? Está aqui. Jesus disse, vinde a mim, todos os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus promete alívio 2 vezes para nós. Agora ele diz, eu vos aliviarei. O homem acredita que é preciso ter sucesso, que é preciso ter realização em alguma área da sua vida. Ele precisa ser bem-sucedido profissional, financeiramente. Ele precisa ser realizado emocional, amorosamente. Mas muitas vezes essas coisas vêm sem trazer sentido de alívio. Essas coisas vêm e não nos completam. O homem precisa de paz de espírito. Precisa de descanso emocional. Jesus aliviará a alma dos que crerem. Não, o nosso corpo ainda é de carne, ainda é perecível, ainda se eu tomar uma chuva e pegar uma friagem, eu ainda vou ficar gripado, e se eu não tratar da minha gripe, ela ainda vai virar uma pneumonia e poderá me matar, porque eu ainda sou de carne. Sim, o meu espírito já foi salvo na redenção, quando eu crio em Deus, mas eu aguardo a ressurreição, a redenção do meu corpo. Mas quem sofre, quem é escrava na situação, quem paga o preço dessa vida que eu ainda levo é a minha alma, porque ela é a minha serva. Porque a minha alma serve o meu corpo ou o meu espírito. Se eu for uma pessoa carnal, a minha alma será serva da minha carne. Mas se eu for uma pessoa espiritual, então a minha alma será serva de Deus. A minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, a maneira com que eu reajo ao mundo, precisa estar amoldada, precisa estar transformada pelo Espírito de Deus. É nisso que Jesus quer aliviar. É essa graça que Deus quer trazer para nós. Um conforto no íntimo do nosso ser. Deitarmos a cabeça no nosso travesseiro. Encontrarmos paz em Deus. Paz consigo mesmo. No que depender de nós, paz com todos os homens. Eu não sei. Eu passo por problemas. Eu passo por tribulações. Talvez vocês também passem. Talvez vocês estejam passando agora um problema, uma tribulação, uma opressão, uma carga. Qualquer que seja a circunstância, Jesus está dizendo, venham a mim e eu vos aliviarei. E agora ele nos diz, como é que isso acontece? Versículo 29, nós lemos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. De novo Jesus dizendo, descanso para as vossas almas, alívio, descanso para as vossas almas. Como? Então Jesus dá algumas condições. Primeiro ele diz, tomar o jugo. O que é o jugo? Só para nós entendermos aqui. Sabe o carro de boi? Tem os 2 animais, os 2 bois na frente. Não tem uma trave de madeira que vai no pescoço dos bois? Né? Então, tem dois encaixezinhos côncavos para o pescoço dos bois e ele vai ligado ao carro. Aquela trave de madeira é o jugo. O jugo que os fariseus colocavam nos religiosos era um jugo individual. Impondo ordenanças, impondo regras, impondo empecilhos para as pessoas serem salvas. Jesus disse, tomem sobre vocês
o meu jugo. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo, dividam as suas cargas comigo. Trabalhem comigo. Quando você tinha um animal muito novo, que tinha trabalhado pouco ainda, o jugo que era posto sobre ele era menor, era mais leve, e do animal mais experiente, maior, para ele puxar a carga maior, fazer um maior esforço. Jesus está dizendo, dividam comigo as suas cargas. Paulo escreve lá em Gálatas 6:2, como é que nós fazemos isso hoje em dia, de forma prática. Ele fala assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como é que eu divido a minha carga com Cristo hoje, irmão? Ajudando você me ajudando, porque Cristo está sentado no trono, e nós estamos aqui para dar continuidade à sua lei, à sua obra, aos seus mandamentos. Pensa no que Paulo diz, dividam as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Cristo tomou sobre si o fardo do nosso pecado e deu-nos a responsabilidade sobre a sua obra. Nós dividimos a nossa carga com Ele. Esse é o primeiro passo. A autoculpa, a autocondenação, a autocomiseração pelo pecado não tira o pecado do homem. Mas a confissão, a fé, a única esperança está em Cristo. Cristo levou o meu pecado, justificou-me do pecado. E eu preciso dividir a minha carga com Ele. Eu faço isso em oração. Eu faço isso confessando a minha culpa. Sabe? Pensa na mulher que estava no poço de Jacó. Lá em Sicar. Ela era uma mulher que tinha tido 5 maridos e estava vivendo com um homem concubinato que não era seu marido. Jesus chega lá e conforta o coração dessa pecadora. E ela fala, ela testemunha, eu tenho conhecido o Messias. E tem me revelado tudo quanto eu tenho feito. Irmãos, a vida dela não mudou no dia seguinte. Ela não chegou na casa dela, na vizinhança dela e foi bem aceita. Ela não passou a ser bem vista pela sociedade. A casa dela não passou a ser bem frequentada. Ela continuou sendo uma mulher concubina de um homem que não era seu marido. Mas ela conheceu a fonte de consolo e redenção, que era Jesus. A salvação não é um fast food, um prato pronto. Não. É algo para se processar ao longo da vida. Mas eu preciso me aproximar de Jesus, me confessar e dividir a minha carga com Ele. Depois disso ele diz, aprendam de mim. Aprender de Cristo. Aprender de Cristo, ou seja, dele. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso professor. Aprender sobre Ele. Eu preciso aprender a história de Jesus, preciso aprender a obra de Jesus, preciso entender a natureza de Jesus, preciso entender o Evangelho. Preciso aprender dele sobre ele. Eu preciso aprender de Cristo a verdade, a sabedoria e o conhecimento. Qual a diferença, Tiago? Primeiro, a verdade é a pregação de Deus. O homem é pecador, miserável, pobre, cego e nu, está fadado ao inferno. Deus misericordioso enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. E a fé em Jesus nos justifica e nos salva de todo o pecado. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós precisamos adquirir sabedoria, porque nós vamos continuar caminhando. Como eu comentei hoje com o Renato, não seria muito mais fácil se nós levantássemos a nossa mão para Jesus e disséssemos, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, e caíssemos mortos, fulminados, e já estivéssemos na glória, mas não é assim. Nós precisamos acordar amanhã cedo e o mundo real está ali fora, pronto para nos provar. Então eu preciso de sabedoria, e eu preciso de conhecimento, porque eu preciso transmitir isso a outras pessoas, porque eu preciso testemunhar, preciso fazer discípulos, preciso pregar o Evangelho. Isso eu só aprendo de Cristo. Mas o crente só tem um real aprendizado de Cristo quando ele experimenta o verdadeiro ensino, que é ouvir e obedecer. Eu não posso ser um ouvinte esquecido. Tiago diz que o ouvinte esquecido é como um homem que está diante do espelho e contempla o seu rosto e depois se vai. E logo se esquece do que viu. Mas aquela pessoa que ouve e pratica, ouve e obedece, esse é aquele que aprende de Cristo. Aquele que ouve e executa as ordens, os mandamentos, aquilo que Jesus determinou. Esse aprendeu de fato. Qual é o estilo do discipulado de Jesus?
Não, o estilo do discipulado de Jesus não é o método humano. O estilo do discipulado de Jesus não é uma maneira humana de conduzir o rebanho. Não, Jesus disse assim, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Ponto, isso basta. Mansidão e humildade. Jesus é o mestre. Jesus é soberano, mas ele é humilde. No dia em que ele tomou aquela ceia com seus apóstolos, ele tomou a água e começou a lavar aos pés dos seus discípulos. E ele disse, se eu fiz isso a vocês, vocês também devem fazer isso aos outros. Quem é o mais honroso? Aquele que está à mesa comendo ou o garçom que está servindo? Lógico, é o que está à mesa comendo, o cliente. Eu, porém, sou entre vocês como o garçom. Se Jesus deu-nos exemplo de humildade e mansidão, muito mais temos nós que cumprir isso uns com os outros. Ele é manso. Jesus não força ninguém a reconhecer o seu estado de necessidade. Ele não impõe carga como faziam os religiosos da época. Jesus é paciente e misericordioso. Nós estamos desfrutando a graça e a misericórdia. E nós estamos desfrutando da longanimidade de Deus. Mas o mundo está testando a paciência de Deus. Como nos dias de Noé. Como nos dias de Sodoma e Gomorra, em que eles compravam, vendiam, casavam, se davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta da arca. Então todos pereceram pelo dilúvio. Como nos dias de Sodoma, quando Deus poupou a vida de Ló e de suas filhas, até o momento em que eles saíram da cidade, então ela foi consumida de fogo e enxofre. É assim que vai ser esse mundo em que nós estamos, irmãos. Nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, e o mundo está lá, caminhando à perdição. Até o dia em que a igreja for arrebatada. Então o juízo de Deus vier sobre as nações. Então eles dirão, poxa vida, eu poderia ter ido a Jesus. Aqueles crentes estavam certos. Nossa, que loucura que é essa. Jesus é manso. Jesus é paciente. Jesus é misericordioso. Ele teria toda a justiça, todo o direito de nos fulminar instantaneamente, de nos matar e de nos mandar para o inferno que nós merecemos. Mas a palavra diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos agora mesmo. Ele é misericordioso, paciente, benevolente. E ele é humilde. Jesus deu-nos o maior exemplo de humildade, porque sendo ele Deus, reduziu-se a homem. E sendo homem, reduziu-se a servo. E nessa forma deu maior prova do amor, dando a vida por aqueles que não mereciam. Porque será por um justo que se dará a vida. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É esse o estilo do discipulado que nós temos que ter. É isso que nós temos que aprender. Sermos mansos e sermos humildes de coração, como foi Jesus. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E qual é a recompensa? Encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus não lança fora nenhum daqueles que vêm até si. Não, Jesus não despreza nenhum, em qualquer que seja o estado que esteja. Antes ele cumpre o que prometeu. Ele foi rejeitado, mas a ninguém rejeita. Ele dá paz, tranquilidade, segurança, mesmo no meio das lutas, mesmo em meio a tribulações. Davi faz uma confissão a respeito disso. Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Hoje, quando você deitar a cabeça no seu travesseiro, você estará aliviado? Você estará em paz? Você estará seguro com Deus? Mas se você vier até Jesus, mas se você dividir a sua carga com Ele, se você aprender dEle e obedecê-lo, se tornar igual a Ele, manso e humilde, então Ele dará descanso para sua alma. Por quê? Porque o jugo, o fardo, a carga, a imposição do pecado e da religiosidade são duros, mas o jugo de Jesus é suave e o seu fardo leve. Não, eu não quero ser cristão porque é difícil demais. É uma vida de muitas privações, são muitos mandamentos, é muito difícil ser santo. Não, não é. Abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 5, versículo 3. 1 de João, capítulo 5, versículo 3. Não, eu não sou crente porque é muito difícil ser crente. Não, eu não vou na igreja porque a igreja está carregada de muitas ordenanças. Não, eu não consigo ser santo como Deus é santo. Mentira.
1 João 5,3 está escrito: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. A palavra de Deus disse: sede santos porque eu sou santo. Então você pode ser perfeito. Então você pode ser santo. Se você imitar a Cristo. Como Paulo disse: sejam os meus imitadores, como eu tenho imitado a Cristo. O jugo de Jesus é suave, ou seja, é ajustado, não é desigual, não é áspero. O fardo da santidade é mais leve do que o fardo do pecado. O da obediência é mais leve do que o da rebeldia. Mas é preciso esforçar-se. É preciso ter bom ânimo. É preciso olhar para a Escritura. É preciso vir até Jesus. E isso só é possível através da palavra de Deus. É preciso aprender de Jesus. E isso só é possível através da palavra de Deus. Somente os que amam a palavra, somente os que estão dispostos a encontrar a solução, o remédio para os seus problemas na palavra, terão o alívio e descanso para suas almas. Então a resposta da pergunta, que é título do sermão: onde encontrar descanso para nossas almas? Em Jesus. Aprendendo dele, obedecendo a ele. Aquele que ouve o chamado de Cristo e se achega, reconhecendo, admitindo a sua necessidade de receber auxílio divino, recebe dele alívio para as cargas espirituais, emocionais, recebe descanso para a alma. Jesus está nos ensinando um caminho de mansidão, de humildade, da obediência, da santidade, para que nós possamos gozar paz de espírito, tranquilidade e repousar em seus braços. Eu não sei quais são os seus fardos, não sei quais são as suas cargas, não sei quais são as suas opressões, mas sei quem é que tem a solução. É o mesmo que tem a solução para as minhas cargas, é o mesmo que tem alívio para a minha alma. E é a Ele que nós iremos orar e agradecer, e é dele que nós iremos sempre buscar. Feche os seus olhos. O seu fardo tem nome, as suas cargas têm nome, as suas opressões têm nome. Confesse-as a Jesus agora. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e bendizemos por essa palavra. Nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos falhos, pecadores, imperfeitos, e nós estamos cansados. Nós estamos sobrecarregados diante de ti, nós estamos aos seus pés. Nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor, e sede benevolente conosco. Estenda as suas mãos misericordiosas, alivia-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica-nos da nossa injustiça, livra-nos de todo o mal, não nos conduza à tentação. Nós te pedimos, nosso Pai, que o teu Espírito Santo repouse sobre o nosso coração, trazendo graça, trazendo santidade, trazendo transformação, uma renovação do nosso entendimento. Ilumina-nos pela tua palavra. Nós queremos ser santos, nós queremos ser perfeitos, nós queremos ser iguais a Jesus, nós queremos a mansidão e a humildade que estão em ti, Senhor. Por isso, atende às nossas orações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, pense nessa palavra. Pense que Jesus trará solução para o seu problema. Não, você não vai acordar amanhã de manhã no Éden de Deus, mas você está caminhando com Deus. Ainda que você caminhe por um vale de sombra e de morte, não tenha medo, porque Ele está contigo.